Prepare-se, torcedor celeste, porque o que eu tenho para revelar hoje vai deixar você sem fôlego e com o coração acelerado do início ao fim. Estamos falando de um nome que mexe com o imaginário de qualquer apaixonado por futebol: Gabriel Jesus. Sim, você leu certo. O mesmo Gabriel Jesus que brilhou no Manchester City e depois conquistou espaço no Arsenal, com gols decisivos e atuações memoráveis. Nos últimos meses, rumores surgiram e se intensificaram sobre uma possível saída de Gabriel Jesus do Arsenal. O jogador, que atualmente sofre com limitações de espaço no time londrino, vem sendo colocado como fora dos planos de Mikel Arteta, principalmente após a chegada de reforços como Victor Gyökeres. Lesões, decisões táticas e até uma espécie de apagão na titularidade fizeram com que o brasileiro deixasse de ser prioridade, abrindo espaço para especulações em todo o futebol europeu. E é justamente aí que entra o Cruzeiro. Mas antes de falarmos sobre a possibilidade de Gabriel Jesus desembarcar no Mineirão, vamos contextualizar o momento atual da Raposa. O Cruzeiro vive momentos de grande expectativa e ansiedade na reta final do Brasileirão Betano, e mais do que nunca, cada detalhe faz diferença. Um dos assuntos que tem agitado os bastidores celestes e capturado a atenção da torcida é o possível retorno de Luis Sinisterra, o atacante colombiano que se tornou peça-chave na engrenagem ofensiva da equipe. Desde o início da temporada, Sinisterra tem mostrado não apenas habilidade técnica, mas também uma capacidade impressionante de decidir jogos, seja com gols, assistências ou participações fundamentais em jogadas de ataque. Sua ausência recente, em razão de um edema muscular na coxa direita sofrido no empate contra o Sport, deixou um vazio significativo no setor ofensivo, e a sua recuperação tem sido acompanhada com lupa pelos torcedores, jornalistas e pelo próprio técnico Leonardo Jardim. Nesta terça-feira, 21 de outubro, Sinisterra voltou a realizar atividades parciais com o grupo, sinalizando que está cada vez mais próximo de reencontrar o ritmo ideal e, quem sabe, vestir a camisa celeste em um dos jogos mais decisivos do calendário recente, o duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. O atacante de 26 anos, conhecido por sua explosão, velocidade e visão de jogo, mostrou sinais claros de evolução física, o que aumenta consideravelmente a possibilidade de ser relacionado para a partida de domingo, marcada para as 20h30. A expectativa é gigantesca, porque a presença de Sinisterra significaria não apenas um reforço técnico, mas também um impacto emocional positivo para o grupo e para a torcida, que sabe o quanto cada jogador pode ser determinante em partidas de alto nível. Além de Sinisterra, Leonardo Jardim terá outros reforços importantes à disposição. O goleiro Cássio, que cumpriu o protocolo de concussão após o empate contra o Atlético Mineiro, está recuperado e pronto para reassumir a meta celeste, oferecendo segurança e experiência para uma partida que promete ser de altíssima pressão. Caio Jorge, outro nome fundamental, volta de suspensão após a expulsão no clássico contra o Galo, e Kaique Bruno também se recupera de suspensão por cartões amarelos, reforçando ainda mais o elenco que enfrentará o Verdão. A combinação desses retornos cria um cenário otimista para o técnico, que poderá contar com uma equipe quase completa para buscar os 3 pontos no Allianz Parque. No entanto, nem tudo é motivo para celebração imediata. Fagner, experiente lateral direito, ainda segue em fase de transição física após fratura na fíbula direita, e suas chances de ser relacionado são mínimas. Matheus Henrique, por sua vez, permanece fora de combate devido a fraturas nas costelas, deixando o Cruzeiro com algumas lacunas no meio-campo e na defesa. Apesar disso, a expectativa em torno de Sinisterra e dos demais reforços é tamanha que a torcida já começa a sonhar com um time competitivo e capaz de enfrentar de igual para igual o Palmeiras, líder da competição e adversário direto na disputa por pontos cruciais. O confronto contra o Verdão não é apenas mais uma partida, é um verdadeiro divisor de águas na campanha do Cruzeiro. Com 56 pontos e na terceira posição, a Raposa está 5 pontos atrás de Palmeiras e Flamengo, ambos com 61 pontos e ainda com jogo a menos. A pressão, portanto, é intensa, e a necessidade de vencer se torna ainda maior diante da proximidade da reta final do campeonato. A presença de Sinisterra, junto de Cássio, Caio Jorge e Kaique Bruno, pode ser determinante para equilibrar forças, explorar fragilidades do adversário e garantir que o Cruzeiro continue firme na perseguição ao título, mantendo viva a esperança de conquistar pontos decisivos fora de casa. Para além do Brasileirão, a Raposa já se prepara para o embate da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. A ordem dos mandos de campo, definida pelo sorteio da CBF, coloca o Mineirão como palco da primeira partida e a Neoquímica Arena como cenário da decisão da vaga. Esse duelo é muito mais que futebol. Trata-se de uma batalha estratégica e financeira, onde cada detalhe dentro e fora de campo pode influenciar diretamente o resultado. Lucas Silva, volante e líder natural da equipe, destacou recentemente a importância do fator casa, afirmando que a expectativa é alta e que a primeira partida no Mineirão pode servir como vantagem crucial para o Cruzeiro.
O retorno de Sinisterra é, portanto, apenas a ponta do iceberg de um Cruzeiro que se prepara para enfrentar uma sequência decisiva de partidas. Cada jogador recuperado, cada retorno confirmado, cada detalhe físico e tático será essencial para o sucesso da equipe. A torcida sabe que um atacante de sua qualidade, combinado com o goleiro Cássio, o faro de gol de Caio Jorge e a consistência de Kaique Bruno, pode transformar o jogo, gerar desequilíbrios na defesa adversária e criar oportunidades que nenhum outro jogador do elenco conseguiria oferecer com a mesma intensidade. Em suma, o possível retorno de Luís Sinisterra diante do Palmeiras é muito mais que uma simples notícia. É um sinal de esperança, uma possibilidade concreta de que o Cruzeiro possa alinhar força, técnica e motivação para enfrentar desafios de altíssimo nível. A torcida celeste, que vive dias de expectativa intensa, agora aguarda não apenas pelo desempenho de seus jogadores, mas pela confirmação de que cada um desses retornos se concretizará dentro de campo, proporcionando um espetáculo de futebol, estratégia e emoção. A partida no Allianz Parque pode ser o divisor de águas que definirá o rumo do Brasileirão para a Raposa, e ter Sinisterra novamente disponível seria um diferencial capaz de transformar o cenário de maneira definitiva. Enquanto a torcida celeste ainda celebra a possibilidade do retorno de Sinisterra, outra notícia começou a sacudir os bastidores do Cruzeiro de forma ainda mais intensa: a abertura do Arsenal para ouvir propostas pelo atacante brasileiro Gabriel Jesus. A simples menção do nome do jogador já provoca arrepios entre os torcedores, que imediatamente começam a imaginar o impacto que ele poderia ter em uma Raposa fortalecida e ambiciosa, pronta para brigar por títulos e protagonismo no futebol brasileiro e internacional. Mas antes de mergulharmos nessa especulação, é importante entender todo o contexto que cerca essa possibilidade e por que, apesar de complexa, ela se tornou um verdadeiro furacão nos corredores da Toca da Raposa II. Gabriel Jesus, revelado pelo Palmeiras e consagrado na Europa, enfrentou nos últimos anos um período turbulento de lesões que reduziram sua frequência em campo e sua presença entre os titulares do Arsenal. Após temporadas intensas na Premier League, primeiro no Manchester City e depois no Arsenal, conquistando títulos e experiência internacional, o atacante brasileiro se viu em um cenário desafiador. A concorrência por posições no ataque londrino se intensificou, especialmente com a chegada de Victor Gyökeres, que dificultou ainda mais o espaço de Gabriel Jesus no time de Mikel Arteta. Segundo veículos de comunicação europeus, incluindo o Daily Mail, o Arsenal estaria pronto para negociar o jogador, abrindo portas que antes pareciam completamente fechadas. O contrato de Gabriel Jesus, válido até junho de 2027, representa o primeiro grande obstáculo para qualquer tentativa de negociação. Uma transferência antes do término do vínculo exigiria não apenas a aprovação do Arsenal, mas também uma compensação financeira considerável. Estima-se que a taxa de liberação gira em torno de 25 milhões de euros. Além disso, o desejo pessoal do atleta ainda pesa de forma decisiva. Gabriel Jesus já deixou claro que prefere permanecer na Inglaterra e, caso algum dia retorne ao Brasil, a prioridade seria vestir novamente a camisa do Palmeiras. Mesmo assim, os bastidores do futebol apontam para conversas iniciais entre representantes do jogador, familiares e o Cruzeiro, sondando a possibilidade de uma mudança de cenário que, até então, parecia improvável. E é justamente aí que entra a questão financeira, talvez o maior empecilho de todos. O salário de Gabriel Jesus no Arsenal é estimado em 265 mil libras por semana, o que equivale a aproximadamente 8,3 milhões de reais por mês. Para colocar em perspectiva, esse valor corresponde a cerca de metade de toda a folha salarial atual do Cruzeiro, que já é uma das mais altas da história recente do clube. No Brasil, os salários mais altos giram entre 2 e 3 milhões por mês, e mesmo uma redução drástica ainda deixaria o investimento muito acima da capacidade natural do clube sem a entrada de aportes extraordinários, seja via patrocinadores estratégicos ou aporte pessoal de Pedro Lourenço. Ou seja, estamos falando de uma negociação de risco altíssimo, que exigiria criatividade financeira, articulação política e visão estratégica impecável por parte da diretoria celeste. Uma das poucas alternativas para viabilizar a chegada de Gabriel Jesus seria a via do empréstimo subsidiado, em que o Arsenal arcaria com parte significativa do salário, tornando a operação mais factível para o Cruzeiro. No entanto, essa também não é uma solução simples. O jogador manifestou desejo de permanecer na Inglaterra, e clubes europeus raramente subsidiam transferências para fora do continente, preferindo manter seus ativos próximos para monitoramento constante e controle de desempenho. Além disso, qualquer negociação exigiria o envolvimento direto de Leonardo Jardim, que precisaria convencer Gabriel Jesus de que o Cruzeiro oferece o ambiente ideal para que ele se torne protagonista absoluto, reencontre sua melhor forma e assuma liderança em campo, algo que ele perdeu em Londres. Por que, então, o Cruzeiro surge como uma opção interessante? Apesar das dificuldades,
fontes internas indicam que Pedro Lourenço estaria disposto a investir pesado caso surgisse a oportunidade de contratar um jogador do calibre de Gabriel Jesus. O clube oferece um projeto esportivo sólido, comandado por Leonardo Jardim, com visibilidade nacional e internacional garantida, incluindo participação em competições como o Campeonato Brasileiro Série A e a Copa Libertadores. Além disso, o ambiente proporcionado pelo Cruzeiro permitiria ao atacante assumir um papel central, sendo o grande nome do time, com liberdade tática e apoio total da diretoria e da torcida. É uma proposta de protagonismo e reconstrução de carreira, que pode ser mais atraente do que permanecer em um clube europeu onde a competição interna reduz seu espaço e sua influência direta nos resultados. Outro fator que torna a especulação ainda mais fascinante é a idade de Gabriel Jesus. Aos 28 anos, ele ainda está em pleno auge físico e técnico. Sua chegada ao Cruzeiro poderia elevar imediatamente o nível do ataque, criar desequilíbrios em defesas adversárias e transformar a equipe em um dos times mais temidos do futebol nacional. A combinação de experiência internacional, qualidade técnica, liderança e presença diária seria quase impossível de ignorar, especialmente em partidas decisivas, como os confrontos contra Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Cada lance de Gabriel Jesus em campo seria capaz de gerar uma mudança de cenário, transformar jogos e, potencialmente, definir títulos. No entanto, por mais sedutora que a ideia seja, a realidade ainda impõe limites. A combinação de contrato longo, desejo do jogador de permanecer na Europa e salário astronômico cria uma barreira quase intransponível. A menos que o Cruzeiro consiga articular uma operação milionária, envolvendo patrocinadores estratégicos e negociações complexas com o Arsenal, o sonho de ver Gabriel Jesus vestindo a camisa celeste em 2026 ainda permanecerá mais como expectativa e fantasia do que como realidade concreta. Mas, mesmo assim, o simples rumor já gera um efeito poderoso. A torcida sonha, a imprensa especula e os bastidores trabalham incansavelmente para encontrar soluções. Em resumo, Gabriel Jesus no Cruzeiro é uma possibilidade que mistura sonho e desafio extremo. É um enigma que envolve talento, finanças, estratégia e emoção, capaz de mexer com torcedores e dirigentes na mesma proporção. Cada notícia, cada rumor, cada movimentação nos bastidores aumenta a ansiedade e mantém todos em alerta, sabendo que, se algo se concretizar, poderá ser uma mudança histórica na trajetória da Raposa. O que ainda parecia improvável, agora circula como uma esperança palpável, um cenário que, mesmo que distante, já acende a chama da imaginação de milhões de torcedores que aguardam ansiosamente o desfecho dessa trama que promete movimentar o Cruzeiro de forma definitiva em 2026. Agora é hora de você, torcedor, fazer a sua parte. Inscreva-se no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative o sininho das notificações e deixe nos comentários a sua opinião sobre essa possibilidade explosiva. Será que Gabriel Jesus pode realmente vestir a camisa celeste em 2026? Ou tudo não passa de mais um rumor que deixa a torcida em êxtase? Queremos saber o que você pensa e acompanhar junto cada passo dessa história que promete movimentar todos os bastidores do futebol brasileiro e internacional. Fique ligado, porque o que vem por aí pode, de fato, mudar tudo.